Bom dia, amigos. Bem-vindos novamente aqui ao meu canal e agora que já tenho alguma rodagem, alguma experiência, alguma habituação à Royal Enfield Himalayan 450, vou-vos falar, no geral, toda a verdade sobre esta moto. Opa, a quem serve, os vários cenários onde ela anda, cidade, off-road, autoestrada ou estrada normal, sinuosa, e vejam, porque a minha opinião, é uma opinião sincera sobre esta moto e que realmente vos poderá fazer tomar decisões no caso queiram comprar uma moto igual ou parecida com esta. Bom, a primeira coisa que vos tenho a dizer é que para já zero problemas. Opa, fiz só duas coisas, o normal, a revisão dos 500, lubrificar a corrente de transmissão de X em X quilómetros, eu faço 250 e 250 quilómetros se puder, também se não puder não é obrigatório nem fundamental, e dei aqui um pequeno ajuste digamos, na roldanazinha do cabo de embreagem, que, como sabem, é um cabo metálico e que no início cedeu um bocadinho e obviamente é preciso reafiná-lo. De resto, vamos ao que interessa. Bom, e vou começar pelo que sinto nesta moto na cidade. Eu acho que esta moto é uma das motos ideais para a cidade. É uma moto económica, é uma moto que está a fazer 27, 28 km por litro, portanto não chega a 4 litros ao 100. É uma moto com um torque e uma potência muito razoável, um arranque excelente, uma reprise ainda melhor. Pá, é monocilíndrica, eu sei, pode vibrar um bocadinho, mas é uma moto com facilidade de levar boa carga, vejam no manual dela, e uma moto também muito boa para andar com pendura. Pá, muito maniável, apesar dos seus 200 ou quase 200 quilos, que não se sentem, digo já, uma travagem muito boa, um ABS muito bom. Pá, se querem que vos diga, ainda não experimentei na chuva, na cidade, mas estou convencido que vai surpreender. E realmente é uma moto muito adequada ao trânsito citadino. É estreita, passa bem por entre filas, opa, é uma moto, como já disse, económica, e é uma moto de baixa manutenção, além de ser, obviamente, económica e barata. Bom, isto para a cidade é realmente uma máquina. Pá, é a praia desta moto. Bom, e agora o segundo cenário, fora da estrada, off-road. Bom, isto não é uma moto puro sangue, não é uma moto 100% off-road, só que é uma moto que entra muito bem fora na estrada. Pá, se for estradões, se não meter grandes dificuldades de penedos, lama ou areia, é uma moto que realmente nos satisfaz bastante e é agradável. Já meti várias vezes em off-road, em estradões principalmente, ou vejam aqui mais ou menos neste vídeo o cenário onde ela gosta de andar. Apesar que de vir com pneus não muito adequados, os pneus não são bons. É uma moto com uma caixa muito macia, com uma relação entre velocidades muito adequada, com uma subida de rotação, como já disse, muito boa, com um bom binário, isto é fundamental para atacar qualquer subida ou para assegurar em qualquer descida. ABS desligável, isto é muito importante na terra, desliguem sempre o ABS, e não aquece, o termostato aos 105, 110 graus dispara a ventoinha e ela arrefece imediatamente, portanto a máxima temperatura que ela atinge é realmente 110 graus, o que é normal para um óleo. Tem bons guarda-lamas, protege bem da lama, tem aquele defeito dos patins ou das pezeiras de trás não serem destacáveis, a panela de escape também é um bocadinho grande e saída fora, mas de resto,
Pá, está muito bem feita para um off-road soft, para nos aventurarmos por essas eólicas fora, por esses caminhos que Portugal é tão rico, ou mesmo até, se formos mais habilidosos, meter em lamaçais ou em areais mais difíceis. Não metam em traileiras porque a moto é realmente um bocadinho pesada. E agora no terceiro cenário, estrada normal ou estrada sinuosa, estrada que pode ser de paralelo, pode ser de ripio ou até pode ser de alcatrão. Neste aspecto, a moto está muito à vontade. Não é uma moto com grande velocidade de ponta, mas é uma moto que sai muito bem das curvas, é uma moto que curva muito bem, é uma moto que trava muito bem, tem um ABS excelente, pá, tem um ecrã, um painel que tem as informações todas. Portanto, tem aquele joystick que nos permite ter as informações todas, desde consumos, carregamentos de bateria, médias, etc. Portanto, é realmente uma moto que, apesar de só ter este painelzinho, o painel é muito completo. E aqui, a única coisa que eu faria, digamos, para melhorar esta moto era pôr-lhe um vidro, uma bolha maior. A bolha realmente que ela traz de origem não é nada, dá para off-road, obviamente, dá para a cidade, não protege da chuva, não protege nada, mas em estrada convinha ter uma bolha relativamente maior. De resto, a autonomia é boa, o consumo é ótimo. Opa, temos aqui uma moto em que a estrada estreita ou a estrada sinuosa ou a estrada que não exija grandes velocidades é a praia dela. Portanto, cidade e estrada são a praia desta moto. O off-road é meia praia, digamos. E por último, o comportamento desta moto na autoestrada. Opa, isto é um monocilíndrico. Esta moto atinge, eu já consegui, no ecrã, no painel, quase 160 horas, 155 à vontade. Não é a velocidade real dela, é óbvio que é mais baixa um bocadinho. De qualquer maneira, pá, esta moto não é uma moto feita para autoestrada. Não é uma moto feita para andar quilómetros e quilómetros e quilómetros seguidos por autoestrada. Eu não gosto. É monótono. Aliás, eu também não gosto de andar na autoestrada em grandes motos, mas a autoestrada é boa para encurtar um caminho entre um ponto e outro e pouco mais, mas não gosto, mas não aconselho para quem andar todos os dias, casa-trabalho, trabalho-casa em autoestrada, não aconselho esta moto. Pá, no mínimo uma bicilíndrica, no mínimo uma moto com mais um bocadinho de cilindrada, talvez uma 600, uma 650, porque estas motos realmente falham um pouco aqui na autoestrada. Não quer dizer para quem não queira que não possa entrar na autoestrada com ela, pode à vontade. Na autoestrada é seguro andar nos 130, esta moto nos 130 já vai em bastante alta rotação, já gasta um bocadinho mais de gasolina e desgasta um bocado mais a moto. Portanto, não é praia dela a autoestrada. Quanto a andar com dois, é possível. A moto quebra muito pouco com o peso do pendura. Pá, ela tem 40 newtons de binário, 40 cavalos. De qualquer maneira, porta-se muito bem. Este foi os aspectos que eu tenho notado na moto. Obviamente que a moto tem alguns defeitozinhos, mas é uma opção excelente. Opa, como digo, é uma moto muito bem feita, a marca tem fama de ser muito fiável, é uma moto confortável, é uma moto que leva boa carga, pendura, malas, etc. E é uma moto barata. Portanto, amigos, esta é a minha opinião sobre a Royal Enfield Himalayan 450, que não queiram comparar com a anterior. Não tem nada a ver, a não ser o nome. A moto é totalmente diferente. Amigos, fiquem bem. Até ao próximo. Pá, divirtam-se. Tenham muito cuidado, principalmente na estrada, obviamente. E, opá, boas curvas. Boas curvas a todos. Até logo.